Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 14 de abril de 2024, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E é lógico, as atenções hoje estão todas voltadas para Israel e Irã. Ontem a gente fez uma live lá no canal Ancapsu, cobrindo a tempo real o ataque do Irã contra Israel, e existe a expectativa de hoje Israel retaliar contra o Irã. É realmente uma situação muito preocupante, inclusive para a guerra na Ucrânia, porque claramente a Rússia está do lado do Irã. A Rússia avisou que se houver retaliação contra o Irã, que a Rússia vai ajudar o Irã, né? Eu não sei se a Rússia tem capacidade de fazer isso, mas está se formando aí mais uma vez de forma formal, né? Ou seja, está se formalizando esse eixo do mal da Rússia, do Irã, da Coreia do Norte, e enfim, a coisa está se fechando. Infelizmente, o Brasil está do lado errado dessa história, né? Mas eu vou falar sobre o caso de Israel e Irã no meu vídeo, mais na parte da tarde, em que eu falo sobre a situação lá em Israel. Aqui na Ucrânia, houve o lançamento de 10 drones Shahed 136. Aliás, muito curioso, né? Como é que o ataque feito pelo Irã contra Israel foi muito similar aos ataques feitos pela Rússia contra a Ucrânia, né? Um sentimento de planejamento similar. Parece que a coisa já está acontecendo mesmo ali, né? Hoje, portanto, foram 10 drones Shahed, foram todos derrubados, mas causaram alguns danos aqui na Ucrânia, né? Há um incêndio aqui num hotel em Lviv, mas foi um acidente, não consta que tenha sido ataque de nenhum tipo, né? Bom, ontem os ucranianos atingiram uma grande base aqui em Luhansk e temos a repercussão disso. Parece que era uma base de comando central da Rússia na guerra, então o dano pode ter sido extenso nesse ataque de ontem da Ucrânia. Ainda estamos esclarecendo as coisas. Na linha de frente, não teve nenhum avanço significativo, mas continua o mesmo padrão de pequenos avanços russos em alguns pontos, justamente devido à falta de munição da Ucrânia. A Ucrânia está com pouca munição de artilharia, ainda está com pouco armamento, poucos mísseis, pouca defesa antiaérea, e com isso tenta segurar o avanço russo o máximo possível, mas acaba cedendo em alguns pontos, né? Bom, inclusive com a questão de Israel, é possível que isso acelere a ajuda para a Ucrânia. É possível, não temos certeza disso. A House of Representatives, o Congresso americano, convocou sessões extras para a semana que vem, de forma a avaliar a ajuda a Israel, né? É lógico, existe a possibilidade, que seria o mais simples para todo mundo, de simplesmente aprovar aquele grande pacote que já foi aprovado no Senado, que está na Câmara agora, que o pessoal quer colocar em votação, que inclui ajuda para Ucrânia, Israel e Taiwan. Mas será que o Mike Johnson vai colocar esse pacote em votação, ou vai inventar de criar uma nova lei para ajudar só Israel? Enfim, vamos aguardar isso daí, vamos ver o que a gente tem de informação em cima disso por hora, né? Saiu um artigo na The Economist com uma entrevista com o principal analista militar chinês, e o cara explica por que na visão dele o governo russo perdeu essa guerra já e vai acabar tendo que abrir mão de todos os territórios ocupados, inclusive a Crimeia, no final dessa guerra. E ele explica os 4 motivos que levam ele a acreditar nisso, e muito provavelmente isso é a influência do posicionamento chinês nessa história. Ou seja, o mundo está se dividindo mesmo entre o eixo do mal e os aliados, e a China parece que quer ficar do lado dos aliados, não quer ficar do lado do eixo do mal, até porque ela não ganha nada com isso, né? De novo, quem está arriscado a ficar no eixo do mal, adivinha, é o governo Lula, somos nós aqui do Brasil, infelizmente, nessa história. Inclusive, o Itamaraty lançou uma nota absurda, dizendo que para as partes tomarem cuidado, que a guerra não leva a nada e coisa e tal, mas não condenando o Irã pelo ataque contra Israel. É outra coisa que simplesmente não dá para entender isso daí. Bom, enfim, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Sagat Bordiev, Bacamarte Pereira, o Terror das Russetes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né?
Pois bem, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, deixa eu lembrar vocês da nossa rifa que está acontecendo. A gente está querendo arrecadar dinheiro para ajudar os brasileiros lá na Ucrânia, já fizemos uma grande vaquinha para ajudar eles. O dinheiro já está lá com a Alex Silva, a gente já mostrou as coisas compradas lá para os brasileiros, realmente ajudou bastante, distribuiu bastante coisa para eles. A gente quer fazer mais, né? Então estamos fazendo uma rifa aqui de um chaveirinho que foi doado pelo serviço secreto ucraniano para a gente, e é um chaveirinho feito com aço de um Su-30 russo derrubado em Bakhmut. Tem as informações todas aqui. Quem quiser participar, a rifa é R$2, então ainda tem bastante rifa disponível ainda. E a rifa é R$2, a gente deve sortear isso na semana que vem, no final de semana que vem. E daí vamos enviar para casa. É importante, quando você comprar a rifa, ele pede o número do seu telefone. É muito importante você dar um telefone válido, porque a gente vai entrar em contato com você através desse telefone para pegar endereço, pegar mais informações, né? O envio será por encomenda simples aqui para o Brasil. Se você quiser SEDEX, outro tipo de encomenda, quando a gente entrar em contato com você, se você ganhar a rifa, quando a gente entrar em contato com você, você passa essa informação e aí a gente vai cobrar o adicional do envio disso por um pacote mais elaborado, né? E também a mesma coisa vale para encomendas internacionais. Se alguém de fora do Brasil quiser comprar, também pode participar, mas na hora da vitória a gente vai ter que pegar com você o adicional aí para mandar esse pacote encomenda internacional, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está participando aqui, e quem puder, quem tiver interesse em ajudar, por favor, não esqueça de comprar a sua rifa aqui também, né? Bom, de ontem para hoje, os russos lançaram 10 drones Shahid sobre a Ucrânia. Os 10 foram derrubados. É um ataque pequeno para os padrões russos, geralmente eles usam mais drones. Não teve nenhum grande impacto, né? A grande notícia ainda é o ataque que os ucranianos fizeram contra um posto de comando dos russos lá em Luhansk. Segundo dizem os ucranianos, era um posto de controle e comando, e um grupo de forças foi atingido, ou seja, teriam vários soldados sido atingidos, né? Tem essa imagem aqui que não mostra muita coisa, mas que seria a consequência do ataque, né? Dá para ver que a pessoa que está filmando provavelmente não tem autorização para filmar, então está mostrando meio ali com o celular escondido, mas certamente se tinha tropas russas nesse prédio aqui, não sobrou muita coisa, né? É possível que esse grande posto de controle tenha sido totalmente destruído ali. Como a gente já mostrou ontem, é alguma coisa nessa região aqui, ó, nessa grande fábrica aqui que foi atingida, né? Bom, isso aqui é o comunicado oficial das Forças Armadas Ucranianas, que dizem que destruíram então esse posto de comando. As Forças de Defesa da Ucrânia, com sucesso, destruíram um posto de controle do inimigo e tropas, um grupo de tropas na região temporariamente ocupada de Luhansk. E muita gente está dizendo que isso daqui realmente é um sucesso muito grande, porque isso é meio que equivalente à destruição lá da Frota do Mar Negro, do quartel-general da Frota do Mar Negro, que aconteceu em setembro do ano passado. Realmente mais um sucesso grande da Ucrânia, isso daqui, né? E isso foi confirmado pelos russos, embora, óbvio, eles tentem minimizar o que aconteceu. Segundo eles dizem aqui, o chefe da ocupação russa em Luhansk, ele diz que a Ucrânia de fato atingiu essa planta na região de Luhansk. Ele diz que a planta estava preparando para começar a produção, e o dano e possíveis vítimas estão sendo avaliados, né? Então, ele não diz que é um posto de comando e controle do exército russo. Evidentemente que ele não diria isso, mas que ele confirma que houve o ataque. A gente já tinha informações, lógico, já tem imagens abundantes desse ataque. Então foi realmente uma destruição grande ali na região, né? Bom, tá aqui um vídeo publicado de um ucraniano colocando uma bandeira ucraniana em Olesk. Eu não sei se isso daqui é atual, porque Olesk, em tese, está controlado pelos russos aqui, né? Aqui é Kherson, a cidade de Kherson, nessa região aqui do rio de Dnipro, na margem direita ou margem norte, os ucranianos dominam. Na margem sul ou margem esquerda, os russos dominam. Olesk está aqui, ó. Olesk é essa grande cidade aqui. É possível que seja em alguma região
dessa área aqui não, que está na zona cinza, né, que não é ocupada por nenhum dos dois lados. Embora seja mais fácil para os russos dominarem essa área aqui, essa área de Dachas aqui, por exemplo, durante muito tempo esteve sob controle ucraniano, né? A gente não sabe se nesse momento o status aqui. É possível que essa área de Dachas aqui seja controlada pelos ucranianos, né? A gente sabe que teve que os ucranianos estão numa cabeça de ponte aqui em Krink, e há informações não confirmadas de que haveria uma outra cabeça de ponte em Kozak e Larehi. Enfim, vamos aguardar mais informações aqui. O que tem é só essa imagem por hora. A gente tem alguns vídeos muito curiosos de gambiarras russas na linha de frente. Por exemplo, isso daqui é um caminhão de transporte de material cheio de grades em torno. O objetivo certamente é tentar impedir um ataque de drones, né? É a grande preocupação dos russos nesse momento. E a gente não sabe se funcionou ou não, né? O caminhão parece quebrado aqui, parece que foi atingido. Não deu muito certo a grade que eles colocaram aqui não, né? Mas o pessoal está realmente ficando criativo com relação a isso. Isso aqui mostra muito o que eu falo sempre, a importância dos drones nessa guerra. Como que está mudando muita coisa. O pessoal vai ter que repensar todo esse tipo de transporte de equipamento, logística e coisa e tal, porque a quantidade de drones está chegando num nível, né? A produção de drones está crescendo na guerra, né? Tanto da Ucrânia quanto da Rússia, né? Na Ucrânia muito mais, e chega a ponto de que os ucranianos podem gastar um drone numa pessoa. Se uma pessoa andando, o ucraniano vai lá e mata ela, um russo andando, ele é morto pelo drone ucraniano, né? Então realmente você satura a região com drones e fica difícil do inimigo fazer qualquer coisa ali na região, né? Outro exemplo que eles estão usando lá de criatividade russa é um BMP-1M com M1. 1M quer dizer proteção de carne, né? Meat 1 Protection, proteção de carne, ou seja, bota um monte de soldado em cima, que se o drone bate no soldado, não danifica a blindagem do tanque, né? É uma saída, né? Embora eu acho que isso daqui, na verdade, é mais uma estratégia para se livrar de minas, né? Ou seja, a preocupação deles, na verdade, os soldados estão aqui em cima e não dentro do BMP, porque no caso de uma mina, eles estão protegidos, né? A mina vai explodir debaixo do tanque, debaixo do blindado, e com isso quem está no topo do blindado está protegido. Mas de qualquer forma fica extremamente suscetível a drones, e os ucranianos têm usado muitos drones nessa situação aqui também, né? Bom, o Syrskyi, que é o comandante em chefe ucraniano, que é o chefe do exército ucraniano, das Forças Armadas ucranianas, disse que o objetivo dos russos é capturar Chassivyar no dia 9 de maio. Né? A gente sabe que aqui em Chassivyar está havendo uma força muito grande russa para tomar a cidade de Chassivyar. Os russos tomaram Bakhmut, parece que Bordyanivka caiu também, Ivanivsk também caiu, ou seja, agora os russos querem tomar Chassivyar em breve, né? E a estratégia que eles estão usando, infelizmente, tem se mostrado eficaz, e é assim que eles conseguiram tomar Avdiivka e outras cidades também, que é a estratégia de usar as bombas planadoras. Os aviões russos não precisam chegar pertinho da linha de frente, onde ficariam suscetíveis a manpads, né, a sistemas antiaéreos pessoais, né, ou portáteis, e eles não precisam chegar tão perto da linha de frente, lançam as bombas planadoras, que acabam nivelando toda a cidade, destruindo toda a cidade. Os ucranianos abandonaram Ivanivsk e Bordyanivka justamente porque não tem mais nada lá, de todos os prédios, tudo foi destruído por essas bombas russas, né? Essas bombas não têm uma precisão muito boa, mas como os russos têm grande número delas, isso acaba sendo um problema, né? Chassivyar, infelizmente, já começou a fazer parte desse moedor. Certamente os russos vão fazer a mesma coisa aqui, vão destruir totalmente a cidade, nivelar a cidade ao nível do solo, para tentar avançar aqui depois disso, né? É uma estratégia meio burra, porque eles não conquistam nada de forma significativa e não ajuda de forma estratégica os russos, mas com isso eles conseguem avançar mais um pouquinho. O impacto psicológico disso é significativo no final das contas, né? Aqui tem o discurso todo dele, eu acho que não vale a pena traduzir tudo, mas basicamente o que ele fala é isso: o inimigo está concentrando esforços para avançar nossas defesas a oeste de Bakhmut, na direção
do Siversky Donetsk, que é o canal que tem ali na região, capturar o vilarejo de Chassivyar e assim chegar a Kramatorsk, né? Chassivyar está aqui, Kramatorsk está aqui em cima, né? Então ainda está longe de Kramatorsk, mas esse é o objetivo russo aqui, né? E a implementação do plano do inimigo está sendo evitada pela defesa heróica das nossas brigadas, que literalmente estão tendo que cavar no solo para conter os ataques inimigos, né? Como eu falei para vocês, eles destroem a cidade completamente. Os ucranianos têm que fazer trincheiras novamente dentro da cidade para conseguir ter alguma forma de defesa, né? Enfim, é uma situação preocupante. Ele fala que está cuidando para que isso não aconteça, para que eles não consigam tomar Chassivyar. Ainda falta quase um mês ainda daqui até o dia 9 de maio, então sim, existe o risco dos russos tomarem Chassivyar até o dia 9 de maio, mas vamos torcer para que os ucranianos consigam evitar esse tipo de coisa, né? Tem aqui alguns mapas do Pulevolan, nenhum avanço aqui na direção de Avdivka, nenhuma mudança na linha de frente por aqui. E tem um outro mapa aqui na região de Novomihailivka. Os russos avançaram uma pequena área aqui, nada significativo, mas mais uma vez um pequeno avanço russo. É o que a gente tem visto aí, né, devido à falta de munição, falta de artilharia ucraniana na guerra, né? A Astra Intel não publicou o resumo dela sobre a linha de frente, dela ou dele, né, sobre a linha de frente, provavelmente por conta da questão de Israel. Inevitável, muita gente estava prestando atenção no que aconteceu em Israel ontem, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre os esforços russos que visam justamente aproveitar esse momento de fraqueza ucraniano, esse momento que o Ocidente está falhando em ajudar a Ucrânia para tentar avançar o máximo possível. O comando militar russo provavelmente avaliou que as forças ucranianas seriam incapazes de se defender na situação atual, sem o apoio americano, e estão querendo aproveitar isso para tomar essas três principais cidades aqui. Na verdade, esse cordão de cidades aqui que vai de Konstantinivka até Sloviansk, né? Isso daqui, essa área toda aqui, é uma área de Donetsk, que você lembra, os russos pretendem tomar toda Donetsk, o Oblast de Donetsk, né? A cidade de Donetsk já está em poder dos russos, mas o Oblast de Donetsk ainda tem muita coisa em poder dos ucranianos, e particularmente essas quatro cidades aqui, que são cidades muito grandes, né? Sloviansk, Kramatorsk, Druzhdivka e Konstantinivka, né? E esse avanço russo em direção aqui a Chassivyar visa justamente atingir esses pontos aqui, né? No final, a avaliação do Instituto para Estudo da Guerra é que as forças russas não serão capazes de tomar Chassivyar de forma rápida, justamente porque as forças ucranianas têm recursos necessários para manter as posições ali na região, né? Eu espero que eles estejam certos, porque o que a gente tem visto é que está faltando recurso na Ucrânia para segurar esse avanço russo, né? Bom, continuam os problemas na Rússia com represas se rompendo e pontes caindo, e aqui é na cidade de Tomsk, na região de Tomsk, que mais um dique se rompeu devido à má manutenção, né? A gente está numa época que tem realmente muito alagamento na Rússia por conta da neve do inverno se liquefazendo, então realmente tem muito alagamento, mas esse ano está particularmente ruim. Aparentemente a manutenção das represas não tem sido cuidada pelos russos. É possível que seja devido ao esforço de guerra, que eles não têm dinheiro para isso, né? Bom, tivemos uma boa notícia ontem. A Alemanha se comprometeu com mais um sistema Patriot inteiro para a Ucrânia. Excelente notícia isso. A gente precisa de 7. Só falta 6 agora, né? Já menos 1 agora, né? Uma boa notícia isso. E o pessoal está lembrando aqui, né, que a Alemanha entregou o terceiro sistema Patriot para a Ucrânia dos 12 que ela tem. Então a Alemanha tem 12 sistemas Patriot, entregou 3 para a Ucrânia, enquanto os Estados Unidos têm 60 sistemas Patriot e não entregou nenhum para a Ucrânia até agora. Isso daí são os alemães dando uma cutucada nos americanos, que, poxa, está faltando ajuda americana para a Ucrânia nesse momento, né? Já está faltando há algum tempo. Não é só isso, o pessoal lembra que também os americanos enviaram pouquíssimos tanques Abrams. Dos 3.000 tanques que eles têm em reserva lá nos Estados Unidos, mandaram 31 tanques Abrams. Quase nada, né? Enfim, espera-se que isso seja resolvido
com a aprovação do pacote de ajuda para a Ucrânia, que está na House of Representatives, no Congresso americano, para ser votado, né? E com relação a isso, a gente teve uma notícia que, com o ataque do Irã contra Israel ontem, isso pode agilizar esse processo, né? Devido ao ataque do Irã, a House of Representatives vai se encontrar na próxima semana e considerar uma lei para apoio a Israel, disse o Mike Johnson, que é o presidente da Câmara, né? E por que não votar o pacote de 95 bilhões de ajuda estrangeira, que incluiria Ucrânia, Israel e Taiwan, né? Isso já passou no Senado, seria a coisa mais rápida de se fazer. Se o Mike Johnson quer realmente ajudar Israel, a coisa mais rápida que ele faz é botar esse pacote para votar. E tem votos, tá? É só botar para votar, tem votos entre republicanos e democratas para aprovar esse pacote de ajuda para Israel, para a Ucrânia, para Taiwan. A questão toda é que muita gente questiona, provavelmente o Mike Johnson está na folha de pagamento dos russos, então ele vai optar por um outro caminho, que seria o caminho justamente que o pessoal menciona aqui, de fazer um pacote único para Israel. Só ajuda Israel, e aí isso pioraria a situação, porque aí ficaria mais difícil, aí basicamente mataria o pacote de ajuda dos 3 países, né, para Israel, Ucrânia e Taiwan, e aí isso iria exigir um novo pacote de ajuda individual para a Ucrânia, e não é que seja um problema isso, o problema é que aí vai ter mais demora, né? Vai ter que ser aprovado na Câmara, depois vai ter que ser aprovado no Senado. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer na semana que vem. Pode ser que isso ajude, pode ser que não, pode ser que atrapalhe no final das contas, né? Bom, o Olaf Scholz, lá da Alemanha, chegou na China para uma visita de 3 dias em que ele vai se encontrar com Xi Jinping. E é uma boa medida isso mostra que a China está estabelecendo relações com o Ocidente. E uma outra coisa que mostra esse tipo de situação mesmo é esse artigo que foi publicado na The Economist. O analista chinês, como é que é o nome dele? Feng Yujun, que é um dos principais especialistas em Rússia da China. Ele escreveu esse artigo dizendo que a Rússia vai perder na Ucrânia devido a 4 fatores. O artigo é muito longo e a The Economist tem um paywall aqui que a gente não consegue passar, mas tem um resumo feito pelo Anton Gerashenko aqui que é bem interessante, em que ele fala por que a Rússia vai perder na Ucrânia com certeza e vai ser obrigada a liberar todos os territórios que ocupou na Ucrânia, né? E o que ele fala aqui são coisas que a gente já vem falando desde o início, motivos pelo qual a Rússia perdeu essa guerra. Olha só, a primeira coisa é o nível de resistência e união nacional mostrada pelos ucranianos, que tem sido extraordinário, né? Isso é uma coisa que a gente falou. No início dessa guerra, o Putin esperava que muitos ucranianos preferissem ficar do lado da Rússia, então ele esperava encontrar um país dividido, ele esperava encontrar o pessoal que não estava satisfeito com Zelensky, portanto ia abrir o coração para o Putin, mas não foi isso que ele encontrou até em Kharkiv, que é uma cidade que se fala russo, que ele achava que tinha muito apoio para a Rússia. Até ali o povo se fechou a favor da Ucrânia, não querendo a invasão russa, né? Isso meio que quebrou a perna da Rússia nessa história, porque é muito mais difícil, nesse caso, você tomar uma população hostil. Até agora você vê isso, né? Muitos ucranianos ajudam a Ucrânia até na retaguarda, né? Nas áreas ocupadas pelos russos. O pessoal dá dica, o pessoal faz protesto, o pessoal diz onde é que estão as tropas russas, de forma que isso ajuda bastante a Ucrânia, né? Segundo foi o suporte, o apoio internacional à Ucrânia, que embora tenha sido menor nos últimos meses, ainda é muito amplo no mundo todo, né? A Rússia contava com 2 fatores. Primeiro, com a máquina de propaganda deles, que sempre foi tida como uma máquina muito boa, e de fato é uma máquina boa, conseguiu, por exemplo, aqui no Brasil fazer muito efeito, mas não fez efeito na Europa e nos Estados Unidos. Ficou claro para o pessoal o absurdo que era essa invasão de um país democrático por outro país ditatorial, né? Não tem nenhuma lógica isso daí. Então o apoio à Ucrânia foi unânime entre a população europeia, entre os Estados Unidos, na verdade em todo o primeiro mundo, e aqui no Brasil, infelizmente, algumas pessoas têm ideias erradas a esse respeito. Mas enfim,
Outra coisa que a Rússia contava é com o poder sobre o gás e o petróleo, né? Eles entendiam que a Europa ia ter que ceder, porque senão eles iam cortar o gás e o petróleo da Europa e a Europa iria congelar. Os russos falaram isso abertamente, né? Eles contavam com esse fator de chantagem, vamos colocar assim, para enquadrar a Europa. E, na verdade, a Europa ignorou isso completamente. Então, isso foi outro fator que os russos se deram mal, né? Eles estão construindo há anos, os russos têm financiado esses movimentos ambientalistas, anti-fracking, anti-não sei o que lá, anti-petróleo, climate change, né? Tudo isso é financiado pelos russos, né? Por quê? Porque os russos querem que o mundo pare de explorar petróleo para eles continuarem explorando petróleo e dessa forma terem poder sobre o resto do mundo, né? Eles achavam que isso já estava num nível muito alto e não estava nesse nível todo. O pessoal enxergou a chantagem barata rapidamente, recorreu ao Oriente Médio e a Rússia ficou chupando o dedão, né? O terceiro fator é a natureza da guerra moderna, né? Que entra não apenas uma combinação de potência industrial, de interesse industrial, controle, comando, comunicação e inteligência. Um dos motivos que a Rússia está com dificuldades nessa guerra é que ela ainda não conseguiu se recuperar da dramática desindustrialização que sofreu depois da desintegração da União Soviética. Nesse ponto aqui, eu acrescento um outro fator que talvez ele não tenha levado em conta, até porque é um fator muito significativo na China também, que é a questão da corrupção em sistemas de ditaduras, né? Ditaduras tendem a ter muita corrupção, porque justamente são sistemas muito opacos, sistemas que não são abertos ao escrutínio público. Então, os agentes intermediários, não necessariamente o topo, tá? Não estou dizendo que o Putin em si faz isso, ou que o Xi Jinping em si faz isso, mas o fato é que como o regime ele não se abre para o escrutínio da população, fica muito confortável para os intermediários ali, para os chefes, ministros e coisa e tal, fazerem corrupção, né? E isso prejudicou muito a Rússia também. Isso é um fator menos preponderante na Ucrânia. A Ucrânia também sofreu uma desindustrialização dramática, né, depois da queda da União Soviética. Aliás, a Ucrânia era a região mais industrial da União Soviética antes da dissolução, né? Também sofreu com isso, mas na Ucrânia, como tem um regime democrático, como há presidentes eleitos, há alternância de poder. Se você vê a história da Ucrânia desde o fim da União Soviética, ela trocou de presidente várias vezes, presidente pró uma coisa, presidente pró outra coisa. Então você tem um escrutínio maior, a corrupção ela aparece, mas ela é contida, né? Justamente porque ela aparece. Na Rússia, o pessoal não fala de corrupção. Por quê? Porque ela não existe? Não, porque existe pra caramba. E não se tem a maneira de lidar com isso, de se impedir esse tipo de coisa, né? Enfim, isso é um outro fator que eu falei. Não só o exército russo se surpreendeu com a capacidade do exército ucraniano. A Ucrânia, desde a invasão da Crimeia em 2014, investiu em modernizar as forças armadas deles. E os russos, por outro lado, não, né? Os russos, por outro lado, estão perdidos na corrupção. Então isso foi um outro fator. É verdade, a força militar russa é muito maior que a ucraniana, só que pegou uma força ucraniana muito mais bem preparada, muito mais bem treinada, muito mais moderna, enquanto os russos têm uma força muito menor do que se imaginava, com muita corrupção, muito pneu comprado abaixo do preço, muita licitação fraudada, levando a equipamentos de pior qualidade, né? E o fator final é a informação, né? O Putin está preso num casulo de informações, a gente falou sobre isso também. Curiosamente, os pontos que ele aponta aqui de por que a Rússia está perdendo a guerra é o mesmo ponto que eu apontei lá atrás, né? Ele está preso num casulo de informações, cheio de yes men do lado dele. Toda vez que ele não os problemas reais não chegam nele, né? É só você ver que o Putin falou que não tem problema em Krink. Ele falou abertamente numa reunião que Krink já foi resolvido. E não foi, todo mundo sabe disso. Mas o que acontece? O chefe do cara ele não tem coragem de falar pro chefe dele, que não tem coragem de falar pro outro chefe. Os chefes sempre tendem a mandar informação cor-de-rosa para os superiores, justamente porque se não fizerem isso, eles correm o risco de serem punidos por serem um mensageiro de má notícia. Então, é isso daí, né? Então, ele fala que isso é um problema, porque isso impede que o alto comando russo tome decisões corretas. Aliás, a própria guerra em si,
a decisão de tomar a guerra foi justamente em função disso, né? Os relatórios que chegavam para o Putin diziam que a Ucrânia estava destruída, que os ucranianos queriam fazer parte da Rússia e coisa e tal, que a Ucrânia encontraria amplo apoio na Rússia, eram todos falsos. Eram relatórios que atendiam só essa bolha de otimismo em torno do Putin, né? E a conclusão dele, a conclusão do analista chinês, é que a Rússia vai ser forçada a desocupar todos os territórios ucranianos, inclusive a Crimeia. A capacidade nuclear russa não vai garantir o sucesso, e ele lembra os exemplos dos Estados Unidos, que deixaram o Vietnã, a Coreia e o Afeganistão com não menos poder nuclear do que a Federação Russa tem hoje, né? Kiev provou que Moscou não é invencível, então um cessar-fogo num cenário Coreia, né? Ele está usando esse exemplo, é para dizer tipo um cessar-fogo na situação atual, mantendo a fronteira atual dos territórios ocupados. Isso não é uma possibilidade, porque Kiev mostrou que pode invadir, pode retomar esses territórios, né? E a guerra vai ser um ponto de mudança para a Rússia. Ela basicamente isolou o regime do Putin e ele vai ter que lidar com várias pressões internas, domésticas, desde rebelião dos mercenários até dos próprios soldados russos, né? Tensões étnicas em várias regiões da Rússia, e inclusive o recente ataque terrorista em Moscou. Isso mostra que o risco político na Rússia está muito alto, né? O Putin foi recentemente reeleito, mas tem uma série de eventos Black Swan, né? Cisne negros aí adiante, né? Depois da guerra, provavelmente a Ucrânia vai entrar na comunidade europeia e na OTAN, e a Rússia vai perder todas as suas repúblicas soviéticas, porque todos vão ver a possibilidade de agressão do Putin como um problema para a soberania nacional deles. Ou seja, o cara está pintando um cenário aqui que não apenas a Rússia vai perder a Ucrânia, mas vai perder apoio no mundo inteiro, vai se tornar um país muito mais isolado, né? Ou seja, você pode ver isso até Belarus abandonando a Rússia. Será que vai chegar a isso, né? E uma outra coisa que o pessoal chama atenção nisso daqui é que isso é um analista militar chinês falando numa revista americana. Provavelmente isso daqui tem o dedo do regime chinês. O regime chinês está querendo sinalizar para o Ocidente de que lado vai se posicionar nessa guerra que está vindo, né? Nada disso daqui é coincidência de ter acontecido justamente depois do ataque do Irã contra Israel, em que a Rússia falou que se atacarem o Irã, ela vai ficar do lado do Irã. Ou seja, o que a gente está vendo formar pelo menos a formalização desse eixo do mal, e aparentemente a China quer dar um recado de que não, a gente não vai ficar desse lado aí não, né? É uma boa notícia isso. Bom, mas por que aqui no Brasil ainda tem esse negócio? Como que pode aqui no Brasil o pessoal ainda ter uma visão de que o Putin vai salvar o Brasil? O Putin salvou a Amazônia da Europa, as coisas que não tem lógica nenhuma. Nunca teve votação na ONU de internacionalização da Amazônia, nunca teve isso. A última vez que foi discutida internacionalização da Amazônia foi nos anos 1900, justamente na época da crise do Acre. Naquele momento havia sim essa discussão, mas morreu naquela época, né? A ONU, que foi criada muito depois disso, foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, nunca chegou a votar a internacionalização da Amazônia, coisa nenhuma, e muito menos a Rússia defendeu o Brasil nesse caso. Isso é lorota desse pessoal. Mas a propaganda russa aqui no Brasil é muito forte, realmente é muito forte, né? Saiu essa reportagem aqui na Euronews falando como é que são as táticas de informação, que muitas vezes são táticas de desinformação, na verdade. O objetivo nem é dizer, convencer você de alguma coisa, é convencer você de que você não sabe nada, de que nada faz sentido. Por exemplo, é lógico que é um absurdo a Rússia ter invadido a Ucrânia. Aí as técnicas dizem, não, mas tem o caso do porto de água quente e o caso da OTAN, da expansão da OTAN para o Ocidente, um monte de coisa que não tem lógica nenhuma. Mas a ideia deles é justamente criar desinformação, criar névoa, para que você não veja que claramente é um absurdo. Um país invadiu o outro, o país que invadiu está errado. Não tem outra interpretação que você possa tirar disso, né? Então, essa é a estratégia da Rússia.
não teve sucesso, teve um sucesso muito menor do que os russos esperavam. Até aqui no Brasil, embora tenha algum grupo aí que seja pró-Rússia e coisa e tal, infelizmente o nosso presidente é um deles, o idiota corrupto do pinguço do Lula, está dizendo que é pro Putin vir no G20, não sei o que lá, que diz que não vai prender ele, não sei o que lá, mas eu espero que prenda, na verdade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas tirando esses idiotas como o Lula, no final das contas, a maior parte do povo brasileiro está do lado correto, está apoiando a Ucrânia. Então, essa informação russa é muito significativa, realmente ela existe, mas em termos de convencer corações e mentes das pessoas, não é tão efetiva assim. Foi efetiva, talvez, em comprar alguns parlamentares no Congresso americano. Isso pode ter acontecido mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.